Boa noite, irmãos. Hoje iniciamos esse ciclo de seminários que tratam das diversas expressões da reforma nos diversos países nos quais ela se deu. Isso porque a gente, como já tem visto, o professor não pode tratar a reforma protestante como um movimento monolítico. Então, o tema aqui do nosso seminário é Reforma Protestante na França, isso na disciplina de História da Igreja 3. Esse seminário será conduzido sob a tela do professor Jolson Barbosa Lima e tem como alunos proponentes aqui o Adriel, eu e o Jonathan. Então a gente tem aí, inclusive, a bandeira atual da França, a bandeira real da época no qual a reforma se deu, e temos aí a Cruz dos Huguenotes, que tem todo o simbolismo relacionado a ela, e que era usado como símbolo por eles, né, os protestantes da França. Quando a gente fala da reforma na França, a gente tem que entender antes o contexto de mudanças que existia na Europa e que acabou propiciando o surgimento da reforma protestante. Então a gente tinha mudanças geográficas, né, no sentido de que a navegação que se dava de forma talássica se expandisse para os oceanos, né, ela se torna oceânica, novas rotas comerciais por conta disso. A gente tem mudanças políticas, né? É nesse período que a gente começa a ver a formação dos estados nacionais. A gente tem mudanças econômicas, não só em termos de novas relações de trabalho, de novos produtos, do campo cedendo espaço para o comércio, mas o surgimento também da burguesia e de novas invenções como a prensa, né, que influenciaram muito também nesse período. A gente tem as mudanças sociais, né, a sociedade deixa de ser estratificada horizontalmente para se tornar vertical, no sentido de que pode haver ascensão agora. A gente tem mudanças intelectuais relacionadas a buscar de fontes, né, e indo aos originais, por exemplo, dos textos bíblicos, aspectos também relacionados ao criticismo e ao humanismo, que vem ganhando força também relacionado a essa busca dos originais e da leitura de textos seculares. E a gente tem as mudanças religiosas, né? Você passa aqui da ideia de uma igreja única, cristã, para várias igrejas. E aí, quem é regente da França nesse período inicial? É Francisco I. Francisco I, que é o último rei da dinastia Valois e que é alguém que coexiste com Lutero e Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Germânico, e que vê com bons olhos esse protestantismo que vem a surgir no Sacro Império Germânico, mas apenas porque isso atrapalha a vida de Carlos V, que era seu inimigo. Então, seu relacionamento com o protestantismo é de algo que atrapalha o seu inimigo e por conta disso, em determinados momentos ele vai se ver tratando bem os protestantes na própria França, mas muito mais para ser coerente com tratar bem no Sacro Império Germânico, mas de forma sempre interesseira. Também coexiste nesse período o Jacques Lefebvre d'Etaples, embora ele seja mais antigo do que tenha nascido antes do que Francisco I, né? Então ele antes mesmo de Francisco ascender ao poder, ele já vai desenvolvendo uma série de trabalhos por, pelo próprio Francisco ter tido relações com a Itália, ter tentado várias vezes expandir seu domínio por lá. Havia uma troca intensa de franceses com, com as faculdades, com os centros de inteligência da Itália, e Jacques Lefebvre vai estudar lá e ele acaba se tornando humanista nesse sentido de buscar as fontes originais, de buscar o acesso aos conteúdos seculares,
fazer uma avaliação mais crítica dos textos bíblicos, por exemplo, e mesmo sendo católico, ele acaba sendo um divisor de águas aqui, um proponente do humanismo, e de tal forma que ele ganha adeptos até na irmã de Francisco, né? Ela começa a apreciar também esse humanismo e se monta ali perto de Paris, a oeste ali, um centro dessa natureza em Meaux. Inclusive uma igreja é fundada lá sobre esses pressupostos. E a gente vê que quando da morte do Jacques Lefebvre é quando se escreve as Institutos da Religião Cristã. Calvino ele foi influenciado pelo Jacques Lefebvre e ele escreve os Institutos da Religião Cristã em 1536, não propriamente para Francisco I, mas ele acaba fazendo uma dedicatória para Francisco I a fim de corrigir certas visões erradas que ele julgava que estavam sendo imputadas ao rei por aqueles que tinham ojeriza aos protestantes pelo fato de serem católicos, né? Então acaba sendo uma forma deles como que explicar ao rei quem eram os protestantes de fato, né? E que não eram aquilo que estava sendo dito a ele. Então, por conta daquelas coisas que eu falei, o que a gente vê é que Francisco I, ele de início é conciliador, depois ele se torna cada vez mais hostil aos protestantes, e quando da sua morte em 1547, ascende ao trono seu filho, Henrique II, que vai reinar de 1547 a 1559, e que amplifica ele a repressão aos protestantes, embora o número deles cresce enormemente nesse período, talvez até pela confusão gerada pela sucessão de poder aqui, incluindo os filhos que se sucedem. Talvez por conta disso os protestantes tenham tido uma certa liberdade para ter esse desenvolvimento, né? Fora a influência de Genebra, do próprio Calvino, sobre a França. Então, o que ocorre para que Henrique II venha a falecer? Ele era amante dos torneios, das torneios de justa, né? E num desses torneios a lança do seu rival ela se quebra e ela acaba entrando no, pelo seu capacete bem no olho dele. E apesar de ele ter excelentes médicos à época, eles não conseguiram curá-lo e 10 dias depois desse acidente ele vem a falecer em 1559. E aí ele deixa Catarina de Médici e os seus 4 filhos sem um pai, né? E justamente como eu disse, é nesse período que as igrejas protestantes organizadas na França têm um grande crescimento. Em 1555 a gente tinha só 5 igrejas, sendo que é inaugurada a primeira igreja reformada. Aí depois em 1559 a gente já tem quase 100, inclusive ao primeiro sínodo, onde o pessoal faz a Confissão Galícia, né, com a influência de Calvino. E em 1562 a gente já tem quase 2.150 igrejas formadas na França, né, igrejas protestantes reformadas existindo ali naquele país. Mas voltando lá à morte de Henrique II, ele é sucedido pelo Francisco II, que tem apenas 15 anos, então é muito novo, e que assume em meio a várias controvérsias, porque já existia uma rivalidade muito forte entre católicos e protestantes, e existia uma família dos Guise, que era uma família de Lorena e que começava a exercer um grande poder sobre Francisco II e de quebra sobre toda a sua família, o que vem gerar alguns conflitos e que vão desembocar nessa conspiração de Amboise, que foi uma conspiração de
protestantes para tentarem derrubar Francisco II e separar a influência dos Guises do poder, de forma que eles não, como católicos, não influenciassem mais o poder, mas acaba dando errado, todos são mortos e gera mais rivalidade entre esses dois grupos. Francisco II ele morre por causas naturais, e aí assume o seu irmão Charles IX, né, que vai ser de 1560 a 1574. Mas ele também só tem 10 anos a essa altura, então quem vai assumir de fato é Catarina de Médici, a mãe dele, como rainha regente, né, aquela que rege o reino até a maioridade do seu filho. E ela vai tentar ter um ar conciliador, até porque ela não gosta também dessa tentativa dos Guises de ter o poder via a influência dos reis da França, né? Especialmente dos seus filhos aqui. Então ela tenta, através do colóquio de Poissy, juntar católicos e protestantes para ver se conseguiam chegar a um denominador comum. Isso não dá certo. Em 1562 ela até faz um édito permitindo algumas liberdades religiosas para os huguenotes, então eles podiam ter culto desde que não fossem em templos, né? E nem dentro da cidade. Então eles tinham que sair da cidade e cultuar fora. E todos esses movimentos eles só vão acirrando, né? Essa rivalidade entre esses dois grupos, formado por católicos que tinham como o líder o Duque de Guise e os protestantes que tinham como líder o almirante Gaspar de Coligny. Inclusive existia uma rivalidade pessoal entre os dois porque um culpava o outro, o Duque de Guise culpava o almirante Gaspar de Coligny pela morte do seu pai. Então o que a gente vê é que esses conflitos vão se amplificar em toda a Europa, sendo que há uma minoria de protestantes e uma maioria católica até esse ponto, até que no caso da França ocorre o massacre de Vassy, que é um episódio onde uma série de soldados liderados por Duque de Guise cercam um estábulo onde está se realizando um culto protestante e o que se vê ali é a barbárie, eles saem matando todo mundo, então a gente vê aí até na imagem o Duque de Guise, o próprio Duque de Guise furando uma mulher no ventre ali no centro dessa imagem, então realmente é um momento muito triste aqui e acaba fazendo com que ecloda as guerras de religião, né, que são 8 conflitos que se dão entre 1562 e 1598, colocando essas duas personalidades que já foram citadas como líderes dos seus exércitos, né? E, inclusive, é nesse período aqui dos 8 conflitos, dentro dele, 2 anos depois desse episódio de Vassy, que Calvino morre. Né? Então, até que ele já tinha existido uma grande influência na França, mandado uma série de pastores para lá, se aproveitando daquele período anterior, onde a igreja cresceu, mas aqui ele já está perto da sua morte, então a coisa se torna mais militar do que teológica a essa altura do campeonato. Tentando segurar as pontas do reino, Catarina de Médici, ela em 1572, então ela propõe uma aliança formalizada por meio do casamento do Henrique de Navarra. Navarra era um pequeno reino entre a Espanha e a França, cujo o rei era protestante, né, era o Henrique de Navarra, e com Margarida de Valois, sua filha que era católica, uma forma de apaziguar ali os ânimos do reino. Então, o Henrique ele não está assumindo o trono, né? O irmão da Margarida de Valois continua rei, só que seria uma aliança para incorporar no reino protestantes e assim apaziguar os ânimos.
porque os ânimos estavam bem acirrados, dado que Gaspar de Coligny, que era também, apesar do Duque de Guise estar mais próximo do rei à época, o Gaspar de Coligny ele também tinha influência sobre o rei, e ele sugeriu uma guerra contra a Espanha, que era um país católico, né, governado por Filipe II. Duque de Guise ele se opõe frontalmente e o próprio Duque d'Anjou, o irmão do rei, também se opõe. Então, esse era o clima que estava à época desse casamento. E as coisas, portanto, pioram, uma vez que depois das bodas, né, do casamento em si, das bodas, o Gaspar de Coligny está voltando do Louvre e tomou um tiro de uma sacada, de uma janela, melhor dizendo, de um prédio que pertencia aos Guise. Esse tiro tira um dedo dele e o fere no abdômen, fazendo com que ele não morra na época, no momento, mas ele fica bem afetado, assim, né? Os ferimentos são graves, né? E aí gerou toda uma situação onde a Catarina de Médici, segundo relatos, ela, para se ver livre dos Guise e ao mesmo tempo dos protestantes, ela diz que os protestantes armaram esse complô, que na verdade seria um complô contra os Guise, e através do seu filho, que é rei, ela dá a autorização para que os Guise vão de casa em casa ali, marcando as pessoas que eram protestantes, as casas que eram protestantes, e matando as pessoas que eram protestantes. Inclusive o próprio Coligny, ele tá ferido na cama, alguém entra lá, fura ele várias vezes, ele é atacado pela janela. O Duque de Guise pisa na cabeça dele, depois a cabeça dele é cortada, inclusive dizem que foi enviado por Filipe II, mas acabou não chegando lá, né? Mas fora isso, é uma barbárie total. São dadas ordens não só para que isso exista em Paris, mas acaba se reproduzindo em vários lugares na França, e morrem no total cerca de 30 mil protestantes franceses, né? Inclusive crianças, mulheres grávidas, algo barbárico mesmo, tanto que certos reis católicos da Europa, eles mesmos repudiaram tal ato, embora o Papa à época tenha mandado cantar um Te Deum, né? Uma música glorificando a Deus por esse ocorrido, assim como Filipe II, né? Esse massacre ficou conhecido como Massacre de São Bartolomeu, e ele ocorre em 24 de 8 de 1572. Então, depois disso, o rei, com uma saúde bem frágil, ele vem a falecer em 1574, 2 anos, portanto, depois do massacre. Duque d'Anjou, seu irmão, assume, e ele assumiu o rei, melhor dizendo, o nome de Henrique III. O Duque de Guise, por sua vez, forma a Liga Santa com outros católicos, e aqui vai se iniciar um período de guerras, conhecido como a Guerra dos Três Henriques, justamente porque o Duque d'Anjou vai ser a partir de agora chamado de Henrique III. O Duque de Guise, o primeiro nome dele é Henrique, ele é Henrique de Guise, e o rei de Navarra é o Henrique de Navarra, portanto também chamado de Henrique, né? Então isso faz com que ecloda essa guerra dos três Henriques, até o momento que o rei ele se cansa, né, desses jogos de poder do Duque de Guise, e ele manda matar o Duque de Guise em 1588. Isso gera uma enorme satisfação nos católicos, de tal forma que em menos de 10 meses eles próprios montam um complô contra o rei, e Henrique III é assassinado
e aí o reino cai no colo do Henrique de Navarra, porque ele tinha casado com a irmã do Duque d'Anjou, ou Henrique III, e seria o próximo na linha sucessória. Ele assume então o nome de Henrique IV, que demonstra que ele havia uma certa afinidade com o seu cunhado, né, Henrique III, mas ao mesmo tempo ele quer assumir sim o trono, né, e é de fato que tem a prerrogativa de tal, né? Só que isso não vai vir fácil, porque os franceses não vão aceitar, principalmente os católicos, um rei protestante. Então, isso, depois de vários meses de guerra, onde potências de outros países acabam se envolvendo por momentos, ele consegue chegar a Paris, fazer um cerco, fica ali vários meses também guerreando, até que ele vê que é mais fácil simplesmente ele converter ao catolicismo e, e que assim a cidade que tinha funcionado como defesa do Duque de Guise, última defesa dele, caísse, né, Paris caísse sob o seu poder. Então ele tem até uma frase, né, que é dita no filme lá e que também a gente vê alguns materiais que ele teria dito, é meio que anedota, mas que ele teria dito que Paris valia de fato uma missa, né? Então ele acaba tomando essa atitude. Ele assume o poder e ele de fato faz reformas boas, porque apesar dele ter se tornado católico, ele não se esquece dos seus companheiros que lutaram ao seu lado e, portanto, ele concede a liberdade de culto a eles, menos em Paris, que por decretos anteriores tinha esse status de cidade eternamente católica, mas nas outras cidades todas do reino eles tinham liberdade de culto, de comércio, enfim, todas as liberdades, né? É um édito de tolerância religiosa, portanto, né? Inclusive ele é considerado um rei bom também, não só por isso, mas porque ele era um rei que era considerado um rei peizão, né? Um rei do povo. E ele tinha essa preocupação de que já tinha um slogan, entre aspas, na época, né? De que cada um devia ter um pulo au port, ou seja, cada cidadão francês devia ter a oportunidade de aos domingos ter uma galinha no pote, né, ou na caçarola para comer. E ele se cerca de pessoas também que são conselheiros hábeis, que instruem bem, de forma que é um dos reinos mais prolíficos, né, um dos melhores reinos da França, esse período onde Henrique de Navarra, ou Henrique IV, está regendo o trono. Só que em 1610, quando ele está de passeio na cidade de Paris, o caminho da carruagem dele é interrompido por outra parada, e vem o Ravaillac, que era um sujeito ruivo, e enfia uma faca no bucho dele, né? O Ravaillac, que era um católico e considerava aquilo um dever religioso, ele fazer aquilo. Ele é considerado então um regicida, né, que seria o pior crime da época, tanto que a pena era essa aí. Depois de sofrer várias torturas, o camarada era preso, cada membro por uma corda, né, e vários cavalos puxavam até arrebentar ele inteiro. Essa foi a pena do Ravaillac. Quem que assume então, depois da morte de Henrique IV em 1610? Vai assumir seu filho, Luís XIII, que à época tinha apenas 8 anos, então mais uma mãe assumindo a regência, uma regência que é sofrível, e nesse caso aqui é Maria Médici. Então você vê que já não é mais a irmã do Duque d'Anjou, né, com quem ele está casado, mas não deixa de ser mais uma pessoa da família Médici, né? E
A Maria Médici, ela dá espaço na corte para o cardeal de Richelieu, que era alguém muito inteligente mesmo, assim, pelo que falam, e que vai, por conta disso, ampliando o seu poder na corte, né, e a sua influência, até o ponto que ele combate fervorosamente os protestantes até o último reduto protestante, que é La Rochelle. Né? Então, em 1628, há um cerco a La Rochelle e ali sobram poucos protestantes diante desse cerco. Né? Então, assim, a gente tem que ter noção que o Édito de Nantes ainda está valendo, ainda existia liberdade religiosa, mas politicamente isso não valia grande coisa, dada a influência do Richelieu sobre a Maria de Médici e tanto que havia essa perseguição, né? Luís XIII, ele se casa ou é casado com Ana da Áustria, Ana d'Autriche, né? E ele permanece 23 anos sem ter filho, né? Que era um mau sinal para os reis à época. Até que, milagrosamente ou não, né? Porque há aquelas teorias da conspiração de que foi um filho torto, ele tem a sua mulher engravida do chamado Luiz Dieudonné, né? Dieudonné dado por Deus, que é o nosso conhecido Luís XIV. Isso ocorre em 1638. Luís XIV, mais um rei que, após a morte do seu pai, tem apenas 5 anos, de forma que é a Ana da Áustria que assume a regência do trono, e mais uma vez sobre a influência de um teólogo, alguém da Igreja Católica, que era o Mazarin, se não me engano, cardeal também. Por conta dessa influência, desde o período de regência até depois, é que o Luís XIV, chamado de Rei Sol, ele vai voltar àquela ideia de que só deve haver uma religião e que essa religião deve ser a do rei, isso na França, né? Então ele tenta, no primeiro momento, comprar a conversão dos protestantes, oferecendo uma quantia em dinheiro para quem se convertesse. Depois se parte para aqueles sequestros de crianças a fim de batizá-las na fé católica. Então se sequestra crianças protestantes para batizá-las. Depois a gente tem aquele período das dragonades, né? Os dragões eram os soldados que se movimentavam a cavalo, mas que lutavam a pé. Eles eram chamados de dragão e foi concedido a eles que pudesse ter a sua paragem, né? Pudessem, quando numa rota, numa viagem, pudessem fazer a sua hospedagem na casa de qualquer protestante que eles encontrassem, né? E inclusive o rei chega depois disso, através, se utilizando dos dragões também, a forçar conversões, né? Conversões por meio da força, né? Então tem até esse cartaz aí que ironiza essa situação, né? A gente tem escrito aí Nouveau Missionnaire, né? O novo missionário, ele envia por ordem de Luís o Grande por todo o reino da França para trazer os hereges à fé católica. E aí do lado a gente, é, na arma que ele está usando, a gente vê ele razão invisível, né? Então assim, é uma ironia, porque está botando como se a arma fosse o uso da razão. E inclusive do lado tá a força passa a razão, né? E aí embaixo tem escrito, né? O herege está assinando uma conversão e o dragão missionário, né? Como se esses soldados fossem os missionários do rei. E o rei acha que de fato isso está dando resultados, tanto que ele passa a não se preocupar mais com os protestantes de forma alguma e reverte o decreto do seu avô, ele revoga o edito de Nantes, né?
através do Edito de Fontainebleau. Então é um período triste porque a partir daqui não só aqueles direitos que haviam sido concedidos são retirados, mas você não pode ter mais pastores na França. Os templos e as escolas protestantes foram destruídos. Inicia-se uma larga perseguição aos protestantes. Isso vai fazer com que vários deles fujam para vários países da Europa, né? Então há um exílio em massa, tanto para outros países da Europa quanto para as novas descobertas na América, né? Quanto para países da África. Então a gente tem movimentos em todos esses sentidos aí. E aí esses que fugiram, né? Eles, os protestantes franceses já há algum tempo, não é, isso não ocorre agora, eles eram chamados de huguenotes. E tem várias teorias de onde que veio esse nome, mas a mais provável é que veio de Aigenossen, que eram confederados. Então, uma alusão à confederação helvética, né, a Suíça, por conta da influência de Calvino sobre esses protestantes. Inclusive há relatos, já não na época de Calvino, que ele tinha falecido, que quando tem essa última e maior perseguição aos protestantes, a própria Genebra, que tinha, salvo engano, cerca de 16 mil habitantes, chegam lá do nada 8 mil exilados da França, e coisa que já existia na época de Calvino, de forma mais limitada, mas não nessa quantidade. Que quem tem que enfrentar essa bucha é Teodora de Beza, que acaba assumindo a liderança ali depois de Calvino, né? A gente vê inclusive nos escritos tanto de Calvino como de Teodoro uma preocupação enorme com a diaconia, justamente por questões desse tipo, inclusive que a responsabilidade de receber os franceses que chegavam era dos franceses que já tinham se estabelecido lá, né, dos diáconos franceses. Então, a reforma protestante na França encontrou muita resistência, né? A gente tem aí um mapinha à esquerda que mostra em 1572 o tanto de protestantes que tinha, mas muitos deles fugiram dada a perseguição. Antes eles eram chegaram a ser 10% da população, hoje são menos de 5% da população, né? Então a gente tem uma perseguição que começa lá atrás e que vai sendo amplificada ao longo do tempo. Inclusive há aí várias cidades protestantes importantes, né, dos huguenotes e também no mapinha divide aí dos luteranos também. E aí em 2017, a última pesquisa que a gente tem é que o catolicismo supera em larga escala o protestantismo. O catolicismo lá é de cerca de 60%, protestantismo a gente tem 3% só, né? Embora você tenha também uma grande parcela de ateus, agnósticos aí. Então foi um momento difícil, né? Não foi a reforma protestante na França, ela enfrentou seus percalços, mas não foi um movimento inócuo, né? Porque a partir do exílio dos protestantes franceses, várias comunidades protestantes foram formadas em outros países. Algumas comunidades protestantes continuaram a existir na própria França, apesar dessa perseguição. E os líderes teológicos da reforma protestante na França, né, os franceses que exerceram liderança em outros países, principalmente em Genebra ou na Suíça como um todo, eles escreveram muita coisa na tentativa de converter os fiéis do seu próprio país, mandaram várias pessoas, exerceram uma influência enorme e esse legado perdura até hoje, né? A gente tem por exemplo, o caso de Calvino, a gente tem os estudos da religião cristã, que ele foi acrescentando material desde 1536. A gente tem os escritos de Martin Bucer também, né? Porque, assim, apesar de Martin Bucer ele ter trabalhado em Estrasburgo,
Estrasburgo hoje faz parte da França. Então, nesse sentido que a gente está considerando ele como alguém, um protestante da Reforma Francesa, né? Embora isso aí seja mais discutível. Mas tiveram várias lideranças francesas que exerceram uma influência à época e até os dias de hoje. Então, a bibliografia aqui no nosso grupo é essa. E estamos à disposição para qualquer dúvida, né? Se a gente não souber, o professor responde aí pela gente.